Eu sou a Patrícia Calazans, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito legal ver aí pessoas chegando, né? Cada vez mais aí as pessoas entrando nessa sala. Hoje eu agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui e convidar para vocês hoje para estarem presentes, né? Aqui e agora, nesse que vai ser o nosso workshop aí de falando de mindfulness para redução da ansiedade. Então, será que tem alguém aqui ansioso por esse workshop hoje? E aí, eu fiquei me perguntando, né, falar de mindfulness para redução da ansiedade, e fiquei ansiosa por esse tema aqui e em falar sobre isso e fiquei aqui pensando em como trazer conteúdo de forma bem prática, bem objetiva, bem dinâmica, para que a gente consiga exercitar esse assunto e praticar a questão das atividades do mindfulness para reduzir a ansiedade, sem gerar mais ansiedade em falar sobre esse assunto de forma longa ou demorada, ou ficar trazendo muitos conceitos. Então, a ideia aqui hoje não é ficar trazendo conceitos ou teorias sobre, sim, lógico, uma apresentação muito breve sobre o assunto, mas a ideia é a gente praticar, entender como é que nós estamos em relação a essa questão da ansiedade e ver como é que a gente pode trazer exercícios práticos para reduzir a questão da ansiedade. Então, tem aqui alguém ansioso por esse assunto hoje? Tô vendo as mãozinhas levantadas aí, as carinhas ansiosas. Então, bora para praticar e ver aí o que pode o mindfulness nos ajudar nessa questão aí da redução da ansiedade. Então, estou bem feliz em falar desse assunto e quero compartilhar um pouco da minha experiência no mindfulness e nesse processo aí da redução da ansiedade, a minha jornada em relação a isso também. Então, gente, para a gente falar sobre mindfulness para redução da ansiedade, a primeira pergunta aqui que eu quero fazer é assim, se você se considera uma pessoa ansiosa. E aí, como não dá para a gente ouvir aqui, né, com tantas pessoas, eu vou sugerir uma enquete aqui para a gente ver como é que é isso. Então, eu queria que vocês me respondessem essa pergunta, se você se considera ansioso, ansiosa, e aí tem uma escalinha aí, se é sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. À medida que vocês respondem, vai aparecendo aqui. Então, é só acessar lá mente.com, digita o código 232814 e responde lá se você se considera ansioso sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Então, maioria frequentemente, enfim. Enquanto vocês respondem aqui, eu queria contar um pouquinho aí da minha trajetória aqui no Mindfulness. Que se a gente vai parar em processos, né, de Mindfulness, de meditação, é porque a gente precisa trabalhar a nossa ansiedade. Então, em 2011, eu fui parar num curso de renascimento que trabalhava questões de meditação, respiração consciente, e nessa época eu trabalhava em banco, né? Eu trabalhei 10 anos em banco, então ambiente extremamente estressante, e para gravar a questão do estresse em áreas de call center. Então, era gestora de áreas de call center, de grandes centrais, de 12 mil pessoas, então muita gente estressada nesse ambiente, lidando com reclamações de clientes. Então, eu percebia que tinha muitas pessoas estressadas no ambiente de banco, isso é muito comum, e em centrais de atendimento também, e eu percebia muitos afastamentos por depressão, então, muitos casos de afastamento por depressão, e eu não entendia muito bem por quê, porque eu adorava estar naquele ambiente frenético, e eu achava muito legal lidar com pessoas, com muita gente, sempre gostei disso.
mas eu achava curioso as pessoas estarem mega estressadas nesse lugar e eu queria entender melhor. E eu liderava muita gente, né, no call center. Então, eu percebi que eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a lidarem com a questão do dia a dia, lidar com as pessoas e lidar com essa questão do estresse. E aí eu fui parar num curso que era um retiro de 9 dias, respirando, fazendo meditações ativas. Eu falei, nossa, gente, alguma coisa aqui mudou, virou alguma chave aqui que eu quero entender mais esse negócio, que como é que funciona. E eu saí de lá diferente. Eu não sei dizer exatamente o que mudou, mas eu saí de lá diferente do que eu entrei. E eu comecei a me aprofundar desde lá desse curso. Foram 9 dias fazendo respiração nas montanhas. Depois eu fiz mais 9 dias um retiro de imersão de meditação na praia e comecei a fazer esse processo de respiração consciente, meditação, caminhando, debaixo d'água, em várias situações, em duplas, em grupo, e eu comecei a perceber como isso era, como estava trabalhando o meu processo e como eu poderia ajudar as pessoas nisso. E aí fui me aprofundar, fiz vários cursos de meditação, fui para meditação budista, e depois fui me aprofundar no mindfulness. E aí, 2017 para 2018, lancei esse box de mindfulness, que são as cartinhas. Alguns de vocês devem ter aí, eu lancei pela editora Matrix, esse box, que são 100 cartas com exercícios para praticar atenção plena e redução do estresse e da ansiedade. E a minha ideia era trazer uma ferramenta, criar uma ferramenta que fosse simples, didática, prática, para que a gente pudesse disseminar esses exercícios de atenção plena para maior público, a maior quantidade de pessoas possíveis. E eu sempre gostei muito desse processo de cartas, de gamificação, de criar novas formas de contar, de disseminar o conhecimento. E aí eu fiz esse material e foi muito rico, né? Porque era uma prática e uma carta. É ler e fazer a prática. Né? E foi assim que eu comecei a disseminar o mindfulness aí para mais pessoas. Depois veio esse box que é o Brincando de Mindfulness. Esse box aqui, o Brincando de Mindfulness, eu fiz com o objetivo de ter práticas para que as crianças pudessem fazer também, a gente começar a ensinar a atenção plena para as crianças. E a ideia foi trazer exercícios bem lúdicos, então são joguinhos. Cada carta tem uma atividade para que os pais, os educadores conduzam a criança nessa prática. Como a atenção das crianças é mais desafiadora de manter a atenção, a ideia é que são brincadeiras. É convidar a criança para uma brincadeira e, a partir dessa brincadeira, trazer atenção ao momento presente. Então, algo que a gente pode fazer em família, né? Enquanto os pais, alguém conduz as crianças, também estão praticando atenção plena. E aí, nisso, eu comecei a disseminar cada vez mais o mindfulness para mais pessoas. Então, hoje, esses box têm mais de 50 mil exemplares vendidos aí pela Matrix, e a ideia é disseminar cada vez mais esse conhecimento. Muito bem, então, assim, até agora, a gente tem aí, a maioria se considera ou está sempre ansioso ou bem frequentemente, né? Então, grande parte aí tem nível de ansiedade alto. Gente, falando da ansiedade, é um dado muito importante aqui, antes da gente começar a dizer qualquer coisa sobre ansiedade, que é uma coisa muito interessante, quando eu soube isso me chocou muito, é que o Brasil é considerado o país aí mais ansioso do mundo, que tem o maior número de pessoas ansiosas. Então, são quase 10% da população brasileira tendo algum tipo de transtorno de ansiedade, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde.
Então, é muita gente, né? E a gente vê aí por nós, né? Como a gente tem um nível de ansiedade alto. E o que eu quero deixar de vocês, a reflexão para vocês aqui é por quê? Por que será que o brasileiro tem tanta ansiedade, né? Por que a gente tem esse índice alto? Hoje, um dos grandes motivos de afastamento, né, das empresas aí de afastamento são por algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, ansiedade, os índices de depressão também. Então, isso acaba hoje no mundo esse índice é elevadíssimo e tem, se a gente for considerar o prejuízo financeiro hoje para as empresas em relação a todos esses transtornos de ansiedade no mundo, é quase US$ 1 trilhão. Então, esses dados são assustadores, se a gente for ver e pensar. É uma questão de saúde pública, né? E como isso afeta o nosso dia a dia. Quando a gente está em ansiedade, a gente não está no momento presente e a gente não consegue estar na melhor forma, no nosso melhor, fazer com que a gente seja mais produtivo, com que as nossas coisas fluam. Então, olhar para isso com atenção, com cuidado, é muito importante. Como é que está o nosso estado mental e emocional? Ajuda a gente a estar com mais felicidade, né? A própria neurociência fala, se a gente está mais no momento presente, quanto mais a gente estiver no estado de aqui e agora, no momento presente, mais a gente está acessando estados de felicidade. Porque a felicidade não acontece nem no passado e nem no futuro. Ela acontece agora, no aqui e agora. Então, esse estado de presença, tirando as ondas de moda, né, que agora está na moda, o mindfulness, não, é uma questão de saúde pública. Então, quando a gente está mais presente, vivendo no aqui e agora, é aqui e agora que as coisas acontecem. Aqui e agora que está o nosso corpo. Aqui, nesse momento presente, é que nós podemos fazer alguma coisa por nós. É nesse momento em que a gente acessa a vida, em que a gente vive. Se eu estou presa no passado, eu me apego às coisas que já foram e que não tem mais volta. Se eu estou preocupada com o futuro, eu deixo de viver o momento presente. Vocês se lembram daquele filme do Clique? Que, que, que ele avançava assim, não quero viver esse agora e fica avançando no tempo para o futuro. E deixa de viver o momento do agora. Se a gente faz isso constantemente, e a gente faz, né? O que acontece? Quando a gente vê, já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a gente deixou de viver, porque a gente estava preocupada com o que ia acontecer e não com o que estava acontecendo nesse exato momento. Então, aqui agora, nesse momento, tá tudo ok, se a gente for pensar. Então, por isso que é algo tão simples, mas tão importante ao mesmo tempo, a gente cuidar da nossa presença nesse exato momento, se nós estamos aqui agora. Será que é simples isso? É simples e complexo ao mesmo tempo. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa e analisou uma série de números, se aprofundou nessa pesquisa e verificou que quase 46,9% do nosso tempo a gente está no piloto automático. Nós não estamos na presença, despertos, né? A gente está vivendo no piloto automático, no filme do clique. É muito tempo, se a gente for considerar, é quase metade da nossa vida vivendo, seguindo o fluxo, né? Vivendo no piloto automático, é aquele processo assim, deixa a vida me levar, sem perceber, muitas vezes, de forma consciente, o que eu estou fazendo. E isso faz com que a gente perca a qualidade de vida, a gente deixa o tempo passar. Então, esses números são bem assustadores para a gente perceber a importância
da gente começar a praticar. E é uma prática, porque a gente se acostumou e foi condicionado até o momento a muitas informações, a estar num mundo muito dinâmico, a cada vez mais coisas, cada vez aprendendo mais rápido, cada vez mais informação, e vários sites, e vários conhecimentos. Então, a velocidade do acesso às informações nunca foi tanta. E com esse volume gigantesco de acesso à informação, a gente tem que aprender cada vez mais rápido e a consumir um volume de informações que nunca foi tão alto. E isso, gente, o nosso HD aqui, né, é limitado. Então, chega uma hora que satura o nosso HD, a gente precisa fazer uma limpeza, uma faxina mental. Pegar igual um computador, quando lota o HD, que a gente precisa deletar os arquivos antigos, fazer um backup, organizar as pastas, limpar aquilo que não serve mais. Né? A gente cuida, né? Quando o nosso computador, a gente faz isso nem que seja por obrigação, porque lotou o HD. A nossa mente é a mesma coisa. Se a gente não organizar e não fizer uma limpeza, a gente também satura e chega e essa saturação é o que faz com que a gente perca a nossa saúde mental e com o passar do tempo. Esse estresse vai se transformando em ansiedade e se transforma em depressão, na síndrome de burnout e assim vai, situações aí mais crônicas. Então a gente precisa cuidar cada vez mais desse processo de estar cada vez mais presentes no aqui e agora. É muito importante que a gente faça e comece a treinar. Então, esse processo, quando a gente fala de mindfulness, a gente está falando em treinamento. A gente não vai aprender aqui coisas e sair daqui a partir dessas práticas que nós vamos fazer hoje. Ah, agora eu fui lá no workshop, pratiquei os exercícios, agora eu não tenho mais ansiedade. Se a gente tem essa ideia, é como se a gente fosse para a academia um dia, ficasse lá 1 hora e saísse lá achando que está pronto, não preciso mais fazer mais nada. Já estou aqui com o corpo sarado. Não é assim o processo. No mindfulness é a mesma coisa, é como um processo de academia. A gente precisa fazer treinos e treinar todos os dias. A partir do momento que a gente inclui essas práticas na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente faz isso e traz consciência, traz atenção ao momento presente e pratica todos os dias, a gente consegue trazer mais qualidade de vida, mais equilíbrio emocional. Porque é um condicionamento, é um novo hábito, assim como escovar os dentes. E a gente percebe como isso traz harmonia para o nosso sistema. A gente percebe que, através dessas práticas, a gente muda um condicionamento do físico que manda uma resposta para a mente, para as emoções diferentes, porque tudo está conectado. E se a gente faz isso de forma regular, a gente muda o nosso padrão. E aí, quando a gente muda o nosso padrão, a gente consegue harmonizar. É como se a mente estivesse aqui, o nosso corpo aqui, a nossa respiração no meio do caminho. Então, está tudo desalinhado, desconectado. Quando eu faço práticas regulares e pratico mindfulness, é como se a gente estivesse agora no eixo. Mente, emoções e corpo, todos estão centrados, formam um único sistema. A gente traz centramento. Estamos no nosso próprio centro. Quando a gente está no nosso centro, a gente traz equilíbrio. A gente consegue sentir no corpo de forma muito clara essa mudança no nosso sistema. Né? E é isso que a gente vai poder provar aqui hoje, experimentar. Né? A ideia não é ficar muito na teoria, mas sim experimentar isso. E aí eu trouxe algumas empresas aqui para mostrar para vocês e queria perguntar assim, o que vocês acham que essas empresas têm em comum? Né? Tem várias empresas aqui, empresas famosas mundialmente, né? A Google, Facebook,
LinkedIn, a Intel, enfim, só alguns exemplos, mas o que será que elas têm em comum? Né? Todas essas empresas têm programas de mindfulness para os seus colaboradores. E por que que elas implantaram processos de mindfulness? Será que elas são boazinhas? Será que elas são empresas modernas, estão na moda? Não é só por isso, com certeza. Essas empresas se conscientizaram da importância dessa prática na produtividade, né? E com isso, elas deixam de perder dinheiro, porque se as pessoas estão mais presentes, estão mais felizes, e as empresas cuidam da qualidade de vida dos seus colaboradores, essas empresas estão ganhando dinheiro. Né? Então, isso é para demonstrar a importância aí no mundo dessas práticas, que é algo fundamental aí para a gente trazer resultado também. Né? Então, os dados são muito assustadores, né? Então, a gente tem aí mais de 300 milhões de pessoas aí com depressão, 260 milhões com transtornos de ansiedade no mundo. E isso custa 1 trilhão ano, 1 trilhão de dólares, né? Não é de reais, 1 trilhão de dólares ano de perda de produtividade. E hoje a depressão é a doença que mais afeta a qualidade de vida do brasileiro, né? Isso afeta muito, né, os estados depressivos. E os transtornos emocionais hoje são a terceira causa de afastamento no trabalho, depois aí do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Então, só por isso já vale a gente cuidar com muito carinho desses processos, né? Dos nossos transtornos, estresse, ansiedade, depressão, primeiro por nós e depois por todo o nosso sistema envolvido. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem quase metade do nosso tempo vivido, tá? A gente está no piloto automático, é a nossa mente vagando, e isso afeta o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Então, estar presente também deixa a gente mais feliz, e é isso que a gente quer, trazer felicidade. Né? E estando aqui na pluriversidade rima com felicidade, então somos pessoas felizes. Para a gente estar feliz, a gente precisa estar em plenitude, em presença. Então a ideia aqui hoje é que a gente pratique e saia daqui mais presente, mais consciente da importância da nossa presença, da gente estar aqui agora, conectados com nós, com quem nós somos, com o nosso corpo, né? Trazendo atenção, porque a gente está tão mal acostumado, tão condicionado a estar aqui, não estar pensando em outras coisas, que a gente deixa de desfrutar, de saborear aquilo que é. Né? Então, se a gente se propôs a estar aqui hoje, estejamos presentes, né? Onde a gente se propor. E a gente vai, com certeza, ser mais feliz e ser mais produtivo. Isso é algo tão importante, porque a gente está com agora, eu vejo algumas ondas, né? Com a questão da pandemia, a gente teve aí uma onda de lives, né? Uma onda de cursos, é tanta coisa. Eu vejo gente assim consumindo tanto, né? E a gente sai, essa pandemia fez a gente parar, porque a gente estava vivendo num mundo frenético e reclamando da falta de tempo, né? A falta de tempo para viver, a falta de tempo para estar em casa, para estar com os filhos, para desfrutar da vida. E simplesmente assim, entrando na Matrix, é nessa grande engrenagem aí que nos consome nosso tempo, consome a nossa vida. Aí houve esse momento de parada, e aí muitas pessoas se assustaram com isso, e agora e começaram a entrar num consumismo de conhecimento, de cursos, de lives, de um monte de coisa, de notícias. E isso também é um processo. Se a gente continua no frenesi de consumo, só mudou o quê? A gente continua consumindo em excesso, então muitas informações, a gente não entendeu claramente o recado desse movimento, que é parar e olhar para dentro, olhar para a gente,
um momento de parada, da gente realmente estar bem com a gente mesmo e refletir só que às vezes menos é mais. Escolher menos e não entrar no vício do excesso de consumo, seja ele de coisas ou de conhecimentos ou de, enfim, de qualquer coisa que seja, se a gente trouxer sobriedade em consumir menos, estar mais com a gente mesmo, a gente consegue aproveitar melhor qualquer coisa que seja. Então, menos é mais. E aí, eu estou muito curiosa, eu queria muito ouvir todos vocês, né? Mas nessa interação nossa aí para gente, para facilitar, eu deixo essa pergunta aqui, que é: o que gera em você estresse e ansiedade? Então já está aparecendo aqui as respostas e vai ser muito legal isso para a gente poder fazer alguns exercícios aí direcionados para vocês. Então, o trabalho é o principal aí, o que está dando mais, pressão, prazos, medo. Medo realmente é um ponto aí, né? Medo agora com essas questões aí, notícias. Se a gente ficar consumindo várias notícias, se a gente entra naquela vibe de medo, aí o medo gera um padrão que gera ansiedade, as incertezas, o medo do futuro. Muito bem, cobranças, insegurança, incertezas. Família, né? Família também gera estresse, ansiedade. Então, falando para vocês aqui, o que é mindfulness afinal, né? Porque falando do tema de hoje, mindfulness para redução do estresse e ansiedade, eu quero trazer o conceito em si do que é, mas a ideia a gente não vai ficar muito na teoria, já nós vamos para a prática. Então, o mindfulness, ele ficou muito famoso aí com o Jon Kabat-Zinn, e o conceito que ele traz sobre o mindfulness é a atenção plena, então significa estar em plena consciência do momento presente, sem julgamentos. Essa definição aí mais básica, mais simples sobre mindfulness, que ficou famoso por várias linhas, mas o Jon Kabat-Zinn, em 79, ele, lá na Universidade de Massachusetts, ele começou a tratar os primeiros casos de transtorno de ansiedade. E ele publicou resultados através dos estudos, desenvolvendo um método. E o método que ele desenvolveu foi o BSR, que é famoso até hoje como protocolo de mindfulness, que é o Based Stress Reduction Program. Então, ele que criou e ele fez todo um processo de estudos e comprovação científica dos resultados da aplicação desses exercícios na redução dos transtornos de ansiedade e da depressão. Então, por isso que ficou famoso, e isso, olha, em 79, já faz bastante tempo. Mas como esses resultados foram sendo publicados e a eficácia disso foi sendo comprovada cientificamente, e isso acabou se disseminando pelo mundo e se popularizou, né? Então, começou aí esse movimento na Universidade de Massachusetts e depois foi expandido para outras universidades e foram criados outros programas, né? Então, o Mark Williams fez o programa MBTC, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy. Então, eles acabaram criando outros protocolos para trabalhar a questão do estresse, da ansiedade, da depressão, com várias técnicas, com vários métodos. Então, isso já tem comprovação científica, considerando aí as principais universidades do mundo. Se a gente não cuida de nós e dos nossos primeiros sintomas, a gente vai transformando isso em doenças, patologias mais graves. Então, elas começam com aí um pequeno estresse, uma fadiga, um cansaço, e depois isso vai se ampliando aí para estados crônicos. Então, esse estresse vai se transformando em ansiedade, depois vira uma síndrome de burnout,
e vai avançando em quadros de depressão. Então, essa estrada, né, o que eu quero trazer com essa imagem, que é uma estrada de processos, que a gente vai percebendo ao longo do tempo os sintomas, mas vai deixando para lá. A gente fala, não, não é nada, isso é normal estar estressado, é normal sentir ansiedade, e vai deixando, quando vê, isso toma conta da gente, e isso afeta tudo, afeta a nossa vida como um todo. Então, aqui é pare, né? Esse slide serve para falar assim, vamos parar já com isso e vamos cuidar disso nesse momento agora. E não deixar avançar isso para situações mais crônicas, que aí a gente precisa tomar ações maiores. Como isso é uma questão de saúde pública, e a gente fala dos tratamentos, são questões aí de psicológicas, até psiquiátricas, em alguns casos a pessoa precisa tratar com medicamento. O que eu quero dizer aqui com o mindfulness, porque a gente não tem nenhuma pretensão aqui de fazer tratamentos psicológicos, né? O mindfulness é um tratamento para prevenção dos estados patológicos. É para isso que serve o mindfulness, para a gente trazer exercícios de atenção, colocar isso na nossa vida prática e, a partir disso, dessa consciência, a gente evitar estados desses, que os casos de estresse, porque a gente sentir algum nível de estresse, e isso não ser algo comum e sempre presente, isso faz parte do ser humano, a gente ser uma situação estressante, desafiadora. Isso muitas vezes nos tira da zona de conforto. Só que se isso é prolongado, se a gente tem um estado prolongado de ansiedade, a gente vai trazendo muito cortisol aí para o nosso sistema, né? A gente ativa esse hormônio do cortisol, adrenalina, e isso por longos períodos é que geram os transtornos. Então, isso é que é o prejudicial, é a gente ter uma sobrecarga dos hormônios aí do cortisol, da adrenalina no nosso sistema. Isso, ao longo prazo, que geram esses transtornos emocionais. E aí a gente fica doente. Então, o que a gente está falando aqui do mindfulness, a importância da gente incluir o mindfulness na nossa vida é para a gente evitar essas situações todas. Eu não vou me alongar aqui nas questões das definições e nem dos sintomas, mas o que eu quero dizer aqui para vocês, inclusive isso, eu detalho um pouco mais, eu tenho um curso, eu vou contar mais para vocês, que eu chamei de Mindfulness Coach, que fala um pouquinho sobre esses transtornos, quando que a gente deve apoiar ou não, quando são casos de ajuda psicológica, enfim. Mas o que eu quero contar aqui para vocês é que o estresse, se a gente não cuida, ele vai virando situações mais graves, então as questões da ansiedade, que começam, né, do nosso instinto básico de luta ou fuga, então todos nós temos, os animais têm, por questões de defesa. Então, esse estado de alerta serve para a nossa defesa. Então, isso é uma coisa natural. O que não é natural é a gente estar sempre no estado de alerta constante. E isso, no longo prazo, prejudica muito a nossa vida. Isso pode avançar aí para os casos da síndrome de burnout, que são casos aí de cansaço, tensão crônica, principalmente nas questões de muita pressão no ambiente de trabalho, a gente vê isso muito comum. E isso, inclusive, dá sintomas físicos, né? Enxaqueca, dor de cabeça, problemas de insônia, enfim, várias coisas que desestabilizam a nossa vida. E os casos críticos aí de depressão, né? Que afeta muito, a gente não consegue mais viver aí de forma plena. E aí eu quero dizer o seguinte aqui, que a gente tem
A PNL fala o seguinte, a programação neurolinguística, ela fala que mente e corpo formam um único sistema. Quem conhece PNL já deve ter ouvido essa frase, que é um pressuposto da PNL, que fala isso, mente e corpo formam um único sistema. Eu trago esse conceito para vocês porque eu comecei o meu caminho de desenvolvimento humano na PNL. E quando eu vi isso, eu achei algo muito importante. E na minha jornada, na minha caminhada de mindfulness, eu acrescento aqui a respiração e as emoções. Então, nós temos aí os nossos centros de inteligência, né? A mente, as emoções e o corpo. E a respiração formam um único sistema. Isso é tão importante e para mim fez tanta diferença ter esse conhecimento, por quê? Porque a gente começa numa coisa da mente, fica pensando um monte de coisa, aí eu vejo a notícia, eu fico lá saturando a minha mente, e essa saturação da mente começa a vir uma coisa assim, começa a dar um aperto no peito, eu começo a sentir uma angústia, aí começa a vem uma sensação ruim aqui nas minhas emoções, começo a ter uma respiração curta, porque a minha mente está cheia de coisa, pensando um monte, minha respiração fica só aqui em cima, superior, então eu não consigo respirar direito, a minha respiração fica curta. Essa respiração curta, ela acelera os meus pensamentos, acelera essa frequência, então que vem cada vez mais essa respiração rápida, acelerada, isso me dá taquicardia, e essa respiração ela é curta e acelerada, isso vai aumentando minha angústia, meu aperto no peito, isso é o quê, gente? Ansiedade. Então, os pensamentos, nesse exemplo que eu dei, os pensamentos é que comandaram. A mente começou a mandar comandos para todo o sistema e o sistema acompanhou. E aí, sabendo disso, que a mente foi o maestro dessa orquestra toda e a mente desestruturou todo o resto, sabendo que todos eles estão conectados, mente, emoções, corpo e respiração, o que eu posso fazer? Com consciência, mudar o padrão respiratório e a partir dessa mudança do padrão respiratório, eu vou colocar a minha respiração como maestro dessa orquestra. Quando eu fizer isso, gente, eu vou mandar um comando diferente para minha mente, que vai regular a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo. Não é legal isso? Então, ao invés da gente deixar com que a mente seja o regente aí da nossa orquestra, o maestro, a gente vai agora, e nós vamos fazer isso agora na prática, a gente vai deixar com que a respiração seja o nosso maestro. Como é que nós vamos fazer isso? Com a sabedoria antiga aí dos pranayamas, né? Então, os yogis lá na Índia já faziam pranayamas. Essa é a base também do mindfulness, né? Então, toda a sabedoria do mindfulness, a origem é da meditação budista. Então, o mindfulness, quem trouxe o conceito moderno foi o Jon Kabat-Zinn, mas ele foi lá no conhecimento budista, que tem mais ou menos 2.500 anos, né? Então, a gente vai olhar lá, vai resgatar esse conceito aí que é pranayama. O que é o pranayama? Prana, energia vital. Yama é o domínio da energia vital. Então, quando a gente pratica esses exercícios de respiração, a gente está trazendo domínio dessa energia vital. E por quê? Respiração é vida. Respiração é a ponte que liga a vida à consciência, que une os seus corpos e seus pensamentos. A respiração é algo fundamental para a gente trazer um estado de presença. O Osho fala o seguinte, uma vez perfeita a respiração, tudo entra nos eixos. Toda mudança que acontecer, acontecerá através da mudança da sua respiração. Respiração, antes da gente fazer a prática,
quero dizer o movimento da respiração, e vocês vão fazendo uma ponte aí para como é que vocês são aí na vida, né? Na personalidade, na vida, como é que vocês encaram a vida. Na respiração, a gente tem dois movimentos, que é a inspiração e a expiração. O que significa a inspiração? Quando eu inspiro, quando eu trago ar para dentro, eu trago energia vital. Eu inspiro a vida. Eu trago a vida para dentro. Então, o movimento de inspirar é de trazer a vida para dentro do corpo. É trazer vida e energia. Então, prana é energia vital. Quando eu inspiro energia vital, inspiro vida. Por isso que uma pessoa inspirada é uma pessoa cheia de vida. Você não vê uma pessoa inspirada lá, murcha, com a cabeça baixa, respirando curto. Uma pessoa, quando você imagina uma pessoa inspirada, você imagina uma pessoa alegre, cheia de vida, uma pessoa olhando para cima, de peito aberto. Isso é inspiração. Inspirar é vida, é trazer vida para dentro do teu corpo. E quando você deixa sair, quando você solta o ar, na expiração, você libera aquilo que não serve mais. É um movimento de desapegar, de soltar, de deixar ir, de deixar fluir. É aquilo quando a gente limpa as gavetas, né? Desacumula, libera, solta. Então, entender isso é muito importante para a gente entender como é que a gente lida com a vida. Por quê? Como a gente encara a vida é como a gente respira. E eu aprendi isso, achei assim um negócio fenomenal. Por exemplo, se eu acho que vai faltar, se eu tenho medo de faltar recursos, medo de faltar dinheiro, medo de faltar qualquer que seja a coisa, eu respiro curto. Por quê? Né? Vai que acaba. Então eu inspiro curto e solto curto. E às vezes até seguro, né? Se eu sou uma pessoa mais pão dura, eu até seguro o ar, né? Não deixo ele sair. E aí o que acontece com isso? Se eu respirar curto, é como se assim o medo atrai, né? Então, quanto mais medo eu tenho de faltar, mais falta. E se eu respiro curto, falta o ar. Eu tenho uma sensação de falta de ar. E isso, fisiologicamente, no meu corpo, gera um aperto no peito, eu sinto uma pressão no peito, se eu respirar curto. E essa pressão no peito começa a me dar taquicardia, começa a me dar uma série de coisas. Então, olha só que interessante. Então, quando eu estou num pensamento escasso, que as coisas vão faltar, a minha respiração ela é escassa, automaticamente. Então, para eu colocar abundância, mudar esse mindset, eu preciso respirar longo, incluir mais ar, trazer uma respiração abdominal, ao invés de no peito, eu trago uma respiração abdominal, respiro longo, solto, deixo ir, e isso faz com que eu respire de forma mais abundante. E aí eu vou mudando um padrão mental, vou trazendo um novo conceito para a minha vida, através da mudança do padrão respiratório. Não é legal pensar isso? Então, se eu pensar que eu posso mudar meus padrões, minhas crenças, meu modo de viver, de pensar, a partir da minha mudança no padrão respiratório. Então, como é que é a respiração de uma pessoa ansiosa? É uma respiração curta aqui no peito. Ela é curta aqui, né? E às vezes, o que acontece? Se eu estou num nível de ansiedade alto, eu contraio minha barriga, eu fico tensa aqui com os ombros contraídos, então não deixo o sistema entrar mais ar, porque eu estou contraída, ombro contraído, barriga contraída, automaticamente nem cabe mais ar. E isso gera tensão, e isso meus pensamentos vão acelerando automaticamente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relaxar o corpo e trazer mais respiração para dentro. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a respiração do ombro. E a gente vai fazer isso juntos, né? Vai fazer respiração com som para que o som nos ajude a essa concentração, para que a gente consiga prestar atenção no som e o som, a gente se ouvindo o nosso próprio som,
a gente vai perceber como é que é, qual é o efeito que tem no corpo. Então, como é que vai ser o OM? A gente vai inspirar pelo nariz, inspirar trazendo bastante ar e a gente vai soltar o ar lentamente. No soltar o ar, na expiração, fazendo o som do OM, um OM assim, OM, até acabar o ar. Nós vamos fazer isso 3 vezes e vocês vão perceber o que acontece aí no corpo de vocês, tá? Então, a gente vai fazer juntos, 3 vezes. A gente vai inspirar, trazendo todo o ar, e vai soltar, fazendo o OM bem lentamente, e o OM vai sair até acabar todo o ar. Preparados? Então, vamos começar. Inspira. Mais uma vez, inspira. Mais uma vez, inspira, bem profundo. Voltando à respiração normal. Percebam o que acontece no corpo de vocês. O OM também é o som primordial do universo, então a própria vibração do som OM dá um efeito no nosso corpo. A respiração, soltar o ar de forma longa, também traz uma sensação diferente. Então, contem aí no chat qual foi a sensação de vocês desse exercício. Qual é o efeito que deu aí no corpo, em que estado que vocês estão agora. Relaxamento, dá para sentir o corpo vibrar. Isso, o som do OM, quando a gente faz o OM, a gente está vibrando todo o nosso rosto também, né? A gente sente a vibração nas cordas vocais, no nosso rosto, isso também traz um estado de presença. Então, o próprio som traz um estado diferente para nós. Leveza, ótimo. Muito bom. Isso é legal, eu gosto de perceber a sensação que vocês têm, porque a gente percebe, gente, que é uma coisa assim, não é uma coisa, eu acho que é isso. É claro, é uma sensação física, é no corpo. E a gente tem essa mesma experiência, né? A maioria relata a mesma coisa. Então a gente percebe, e isso não tem nada de místico, não tem nada de esotérico. É ar, é respiração. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Então, trazer esse estado de presença através da respiração e trazer uma respiração longa, a gente muda o estado de pensamento. Então, a gente deixa muito que a mente comanda, e a mente mente. A mente mente sagazmente. Agora, a gente vai deixar que a respiração comande. Quando a respiração comanda, ela faz esse processo de centramento, de equilíbrio. Outra coisa, para a gente que tem esse estado ansioso, que a gente contrai o ombro, contrai tudo, é legal a gente fazer movimento, que a gente faça um trabalho de consciência da respiração em movimento. Por quê? Quem é ansioso consegue ficar parado lá, fala assim, vou agora, fica lá parado 10 minutos. Só de pensar isso já dá mais ansiedade, né? Dá vontade de sair correndo. Então, esse é um grande erro de quem vai começar a fazer um processo e está num nível de ansiedade alto, é falar assim, não, nem aguento esses cursos de meditação que tem que ficar parado, que já dá até
dá até uma vontade de sair andando. Então, o que a gente faz? Movimenta. Se a gente caminha ou presta atenção no som, eu estou colocando foco em algo e isso traz um estado de presença. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai usar o corpo e movimento para trazer essa regulação, tá? Então, nós vamos fazer junto e vocês vão me contar o que acontece aí. A gente vai inspirar, contrair os ombros, segurar um pouquinho e vai soltar o ar fazendo assim, soltando o ombro e soltando a expiração. A gente vai fazer isso algumas vezes e vamos perceber o que acontece aí. Então, inspira, contrai, segura e solta o ar, tá? Então, vamos lá fazendo algumas vezes. Inspirando, contrai, segura e solta, com uma sensação de alívio. Isso, fazendo, tá? Então, inspira. Isso. Mais uma vez, inspira. Última vez, inspira. Contrai, contrai, contrai. Solta. Ai, não é bom? Aliviou aí? Contem pra mim, o que aconteceu? Percebeu que tô travada, isso aí. A gente, depois que faz isso, percebe como é que tá a tensão, alívio. Isso. Alívio da tensão, então dá uma relaxada nos ombros, que a gente não se dá conta. A gente vai contraindo assim, com a tensão, com a ansiedade, a gente vai contraindo, contraindo e nem se percebe. Então, soltar, a gente já está relaxando aqui, o corpo está nos ajudando a trazer esse estado. Então, a gente vai trazer essa consciência e o corpo vai ser o nosso guia, né? Porque a respiração, ela acontece no aqui e agora. Então, a gente tem a certeza, né? A respiração, ela acontece desde o nosso nascimento, né? A primeira inspiração, a gente, né, nasceu até o nosso último suspiro. E quando eu tomo consciência da respiração, nesse exato momento que eu tomo consciência, eu estou no aqui e agora, eu tenho certeza. Então, não sei se eu estou meditando, se eu estou fazendo certo. Se eu tomar consciência da minha respiração, nesse exato momento, eu estou em presença, eu estou no aqui e agora. Porque a respiração só acontece no presente. Outra coisa, vamos fazer, então, a gente vai fazer agora, também trazendo movimento, a gente vai inspirar, colocar a cabeça para a esquerda, soltar para o meio e vai inspirar para a direita e vai voltar para o centro, soltando o ar, tá? Então, sempre para a lateral a gente inspira e para o centro a gente solta o ar, tá? Então, vamos fazer primeiro para a esquerda, centro, depois direita, centro, tá? Então, vamos fazer junto. Esquerda, expira. Volta e solta. Direita, inspira. Volta, solta. Inspira. Volta, solta. Inspira. Solta. Tudo bem aí? A gente vai fazer também para cima e para baixo. Então, a gente vai inspirar para baixo, soltar o ar olhando para cima, tá? Então, a gente vai, inspira, olha para baixo. E solta, coloca a cabeça para cima. Vem para cima. Então, inspira para baixo. E solta para cima. Mais uma vez, inspira. E solta. Inspira.
E solta. Tudo pelo nariz. Não falei isso, né? Então, tudo pelo nariz. Então, o corpo, ele vai nos ajudando nesse processo, né? E a gente já vai percebendo aí as tensões aí no pescoço, nos ombros, que são acúmulo, geralmente, de tensões nessa região, né? Para quem é ansioso, costuma contrair toda essa região. E a gente precisa descer essa respiração abdominal. Então, a gente vai pôr a mão na barriga, porque a gente respira curto aqui na ansiedade. Então, nós vamos fazer a respiração abdominal. A gente vai pôr a mão na nossa barriga. Tô vendo aqui os comentários, né, que dá tontura. Pode dar tontura por quê? Qualquer uma dessas respirações. Porque é muito diferente do nosso padrão respiratório. Então, quando é muito diferente, se a gente tem uma respiração curta, quando eu coloco mais ar, dá essa tontura. Por isso que é um treino. A gente precisa treinar esse processo para que cada vez a gente respire mais longo. Isso, com o tempo, vai fazer com que a gente não vai ter tontura e a gente vai trazer um estado de mais equilíbrio, tá? Não é que, agora eu vou ficar zen, não vou ter agilidade para fazer minhas coisas. Não é isso, porque isso às vezes é uma crença. Aí eu vou ficar tão zen que eu vou ficar lenta, vou ficar devagar e não vou dar conta de fazer as coisas. Não, isso é um paradigma. A gente vai trazer mais equilíbrio e mais produtividade, porque eu consigo me concentrar nas coisas que eu faço. Vou trazer mais foco, mais centramento. Então, isso ajuda a produtividade, tá? Tem movimentos de yoga, o yoga também tem muita conexão com o mindfulness, né? Tá muito ligado uma coisa com a outra, porque essa sabedoria antiga, ela é mais popular hoje, mas ela é antiga, né? E tirou todo agora no mindfulness nenhum vínculo com nada que seja religioso, nem místico, e sim atenção ao momento presente, só isso. Então, a gente vai fazer agora a respiração abdominal. A gente vai colocar a mão na barriga e vamos inspirar bem profundo, sentindo que a nossa barriga, na inspiração, quando eu trago o ar para dentro, a nossa barriga vai para fora, ela amplia. Então, a gente vai sentir isso colocando as mãos na barriga. E quando a gente soltar o ar, a gente vai soltar o ar e vai contrair. Então, a gente vai perceber a nossa barriga contraindo. Então, ela se expande na inspiração, quando eu trago o ar, e ela contrai na expiração, quando eu solto o ar. Tá? Então, a gente vai tomar consciência disso, colocando a mão na barriga. Nessa respiração, gente, o peito não mexe. Então, não é para fazer isso. Ela só vai, o peito vai ficar onde está, quietinho. A gente vai só mexer a barriga, que ela vai contrair e ela vai expandir e contrair. A barriga que tem que mexer, não o peito, tá? Então, a gente vai colocar bastante ar e vamos ver o que acontece. Então, inspira, expandindo a barriga e solta o ar, contraindo. Tudo pelo nariz. Inspira pelo nariz. Se quiser soltar pela boca também, para a gente ouvir o barulho da respiração. Então, inspira. Inspira pelo nariz, sente a barriga expandindo. E solta pela boca, lentamente, sentindo contrair a barriga. Mais uma vez, inspira. Segue o seu ritmo, mas o mais lento possível. Inspira profundamente, deixando expandir. E solta, contraindo a barriga.
Então, essa é a respiração abdominal. Ela pode ser feita sentada ou algumas pessoas aí bocejando, né? Ela dá um estado de relaxamento. Então, essa respiração, ela pode ser feita sentada ou deitada. Se você fizer deitada, pode fazer antes de dormir, porque ela traz um estado de bastante relaxamento. Então, ela é muito boa para ansiedade, muito boa, para ajudar a dormir, para relaxar. Eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês, então quem quiser comentar como é que está se sentindo, então deu relaxamento? Já percebi aí pelos bocejos que deu um estado de mais relaxamento, então ela é muito boa para fazer antes de dormir, então ótimo. Respiração dos bebês, exatamente isso. Então, se dá tontura, é porque é muito diferente do teu padrão, tá? Normal, dá tontura, depois você volta à respiração natural, isso vai se harmonizando normalmente, fica tudo certo, tá? Quando a gente faz muito essa respiração muito diferente do que a gente está habituado, pode ser que dê um certo formigamento aí nos nossos, na ponta dos dedos, ou um formigamento em volta dos lábios. O que que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está hiperventilando, né? Está oxigenando demais. Então, quando a gente volta à respiração normal, isso se estabiliza. É normal acontecer isso. Tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês, eu quero que vocês percebam aí o efeito, que é uma respiração diferente, também ajuda muito no processo de ansiedade. E eu queria que vocês prestassem atenção, como é que vocês estão agora e como é que vocês ficam depois dessa prática. Então, percebam a mudança de estado que essa respiração ela gera. Ela é chamada de narinas alternadas, também bem legal para ansiedade, né? Quem já conhece sabe o efeito que ela tem, quem não conhece, nós vamos praticar agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode colocar aí esses dois dedos aqui na testa e a gente vai segurar, ora com esse dedo aqui a gente vai segurar uma narina e ora com o polegar a gente vai segurar outra. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai, com a narina que está aberta, a gente vai segurar a outra, né? Então, a gente vai inspirar com uma narina, colocando, puxando, sugando bastante o ar com uma narina. Aí a gente inverte, segura a outra e solta pela outra. Então, você vai inspirar com uma narina e soltar pela outra. Depois, a gente vai fazer assim, por essa que eu soltei, eu vou inspirar e vou inverter, vou soltar pela outra. Aí, eu soltei e inspiro pela mesma, puxando bastante ar, inverte, soltou. Inspira. Inverte a narina, solta. Inspira pela mesma. Bem profundo. Inverte, solta. Inspira pela mesma, bem profundo. Inverteu, soltou. Inspira profundamente. Inverteu, soltou. Volta à respiração normal. Pode ser sim, para quem tem rinite é mais difícil, porque a gente está fazendo uma respiração pelo nariz, sim, quem tem rinite sinusite. Mas quem conseguir fazer, ok. Para quem tem rinite e sinusite, eu vou passar uma outra. Se tiver a narina trancada, vai ser mais desafiador, sim. Ah, consigo com uma só. Pode fazer. Segura uma e vai lá. E solta.
com a mesma, tá? Percebe o que acontece. Então, quem conseguiu fazer, percebe o que acontece. Relatem aqui no chat o que acontece com essa respiração. Qual é o efeito que vocês sentiram em fazer essa prática? É muito interessante, eu gosto de passar porque ela é bem diferente do nosso habitual. Então, é bem claro a sensação. Dor de cabeça. Às vezes, gente, a gente traz consciência da dor de cabeça, mas ela já estava presente. Porque a respiração, ela não gera dor de cabeça, mas às vezes a gente percebe, traz mais consciência, então a gente percebe mais. O que acontece? A gente aqui, cérebro oxigenado, ótimo. O que acontece? A gente está oxigenando essa região. Então, quando a gente faz isso, e façam depois mais vezes e percebam, a gente está oxigenando, então a gente percebe aqui, às vezes, um olhar mais claro, que as coisas estão mais claras, que a gente tem uma maior nitidez no campo visual, e a gente traz um estado aqui, ó, para essa região do rosto. Então, isso traz uma clareza mental. Então, naquelas situações que a gente está confuso e que tem muita coisa na mente que a gente não consegue organizar as ideias, essa é uma respiração que ela traz, ela é como se ela fizesse isso. Ela amplia, traz uma clareza mental, porque eu estou oxigenando essa região. Então, ela organiza as ideias e traz clareza. Então, por isso que ela serve também para ansiedade, é como se ela colocasse as ideias no lugar. Então, percebam isso, percebam o efeito que essa respiração tem aqui para essa região. E ela ajuda, com certeza, na questão da ansiedade. Às vezes, é uma aceleração. Isso é legal de entender a ansiedade, como é que ela se apresenta para você, em que situações que ela se manifesta, porque às vezes é uma questão preciso de relaxamento. Aí, vocês perceberam como a respiração abdominal, ela traz um estado de relaxamento. Então, eu tô tensa, preciso relaxar. Vocês podem fazer a prática lá dos ombros, do pescoço, e precisa de mais relaxamento, faz essa respiração abdominal. Preciso de mais foco, de clareza. Faz a respiração das narinas alternadas. Ela vai trazer mais clareza, mais foco, porque a gente oxigena essa região. Então, para cada situação, a gente pode usar a respiração como recurso. Então, ela é uma ferramenta. Assim como para dor de cabeça eu tomo remédio X, então, para cada situação que a gente estiver sentindo, para cada questão, a gente pode usar uma respiração específica como recurso. Então, você já tem aqui alguns recursos para ajudar. Então, todas essas que eu passei servem para ansiedade, né? E falando em ansiedade, uma vez um discípulo perguntou para um monge, perguntou assim: Mestre, você indica qual é o melhor mantra para eu fazer para eu reduzir minha ansiedade quando eu estiver bem ansioso? E aí o monge falou para o discípulo: olha, se você lembrar algum mantra quando você estiver ansioso, qualquer um serve. E é mais ou menos isso aqui o que acontece, né? Que eu estou vendo aqui vocês perguntarem, né? Qual é a melhor respiração para ansiedade? É exatamente o que o monge falou. Se você lembrar de respirar quando você estiver em alta ansiedade, qualquer uma dessas respirações serve. E eu selecionei, claro, as respirações que mais vão ajudar vocês nos estados de ansiedade. Então, a respiração abdominal, respiração das narinas alternadas, essa de contrair os ombros e relaxar, todas elas ajudam para a gente regular o nosso estado de ansiedade. Então, depende do que a gente precisa. Às vezes é desacelerar a mente, às vezes é o ombro que está, né, o corpo que está contraído. Tudo a gente vai usar essas aí que eu passei, respiração abdominal e tudo mais. Às vezes é uma falta de disposição também. Não sei se vocês sentem isso, assim, um cansaço, né, de não ter energia para fazer as suas coisas. Então, você precisa produzir, você precisa render, mas a energia não vem. Se esse for um caso também de falta de energia, que você sente cansaço,
A respiração também serve para isso, não é só para relaxar. A respiração serve para te dar energia, porque lembra que eu falei que inspiração, o prana é energia vital? Então eu vou trazer energia vital também para o meu sistema. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma prática para trazer energia vital, tá? A gente vai fazer isso, procurar fazer isso de manhã, por exemplo. Então aquele dia que a gente acorda com sono, cansado, que quer ficar um pouco mais na cama, e a gente precisa de disposição para fazer as nossas coisas. Nesse caso, se falta energia, se falta disposição, a gente vai fazer o seguinte exercício. A gente vai colocar as mãos para cima e vai, como se a gente colocasse a intenção de puxar a energia para o corpo. Então, a gente vai, como se eu pudesse pegar lá em cima a energia e trazer para mim. E quando a gente fizer isso, a gente vai fazer assim, ó, sempre pelo nariz, a inspiração e a expiração. E a gente vai fazer isso com vigor. Então, a gente vai colocar a mão para cima, vai inspirar, trazendo bastante ar, assim, isso tudo pelo nariz, tá? E a gente vai soltar com vigor quando a gente puxar. Então, é assim, ó. Então, inspira levando os braços e solta puxando, como se eu trouxesse assim, vem energia, vem energia. E a gente vai fazer rápido 10 vezes e vamos ver o que acontece. Depois volta a respiração normal. Depois de 10 vezes, vai dar um barato, é só o ar. Então, volta a respiração natural, sente o barato que isso dá. Isso, nem, né? Tô doidona, dá um barato mesmo. Só que percebe, além do barato, que, né, é ótimo, que só esse barato aí vai fazer você desestressar. Então, curte esse seu barato, mas além disso, percebe o que aconteceu aí, percebe no teu estado, percebe o teu corpo, né? A gente dá uma hiperventilada sim, e isso é o efeito dessa respiração. Tudo bem. Então, além do barato, percebam que a temperatura do teu corpo, o que que aconteceu? Então, parece, a gente parece uma locomotiva, então é legal, é divertido, é engraçado, deu calor, aqueceu, né? Então, esse aquecimento, gente, é prana, energia vital. Então, percebam como mudou a nossa atenção e a nossa disposição. Então, quando a gente está aí que precisa trazer energia, precisa trazer vitalidade, a gente faz. Então, ó, já despertou, né? Então, senão a gente já ia dormir aqui no, no nosso workshop. Então, a gente já trouxe energia vital. Então, percebam que como a respiração, ela é recurso, ela é ferramenta para o estado que a gente quer. Então, são estados de relaxamento antes de dormir, são estados de energia, então deu mais alegria, deu mais vitalidade. Olha que interessante. E olha os contrastes de uma respiração para outra. É isso que eu queria que vocês sentissem o efeito que ela tem. Então, legal perceber aqui, ler os relatos de vocês, porque é exatamente isso que eu queria sair daqui com essa, que vocês tivessem essa sensação de como as coisas são, a gente consegue sentir os efeitos da respiração. E a respiração, gente, ela é a base de qualquer processo de meditação. Do mindfulness, ela é uma grande base do mindfulness, mas para qualquer prática meditativa, ela começa com a respiração. Então, ter consciência da respiração conta de quem nós somos. Então, se eu inspiro longo e solto pouco, eu tenho dificuldade de desapegar, eu tenho dificuldade de deixar fluir, de fluir na vida. Se eu inspiro curto e solto longo, eu estou dando mais do que eu recebo. Eu sou uma pessoa doadora. Então, uma pessoa que ajuda muito, que se doa muito para os outros e dá mais do que recebe, ela solta o ar longo, porque ela dá muito, mas ela recebe pouco. Então, falta para ela. Então, um bom equilíbrio na vida é um bom equilíbrio na respiração.
E quanto mais longa for a nossa respiração, mais vida a gente traz e mais vida a gente dá. É mais amplo o nosso dar e receber. Dizem, né? Não sei, isso não acho que nem tem estudo científico comprovando, mas dizem que quem respira mais longo vive mais, vive mais. Quem respira mais curto vive menos. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas na dúvida, vamos respirar longo, né? Para a gente viver mais. Acho que vale a pena. Né? Então, perceber esses movimentos é movimento da nossa vida. Respiração é vida. E isso eu aprendi, né, desde os inícios dos meus estudos, das minhas práticas. Nesse primeiro curso que eu fiz lá, respirando 9 dias, de manhã, de tarde e de noite, de tudo quanto é jeito. Eu pude perceber isso, que fez um clique aqui. Virou alguma coisa aqui em mim, alguma coisa mudou. A partir disso, por isso que hoje eu faço isso, porque eu acredito que quanto mais gente souber disso, mais é qualidade de vida, mais é equilíbrio emocional. Muito bem, gente, gostaram? Muito bem, assim que eu gosto, por isso que eu gosto da Pluri, todo mundo animado. Muito bem. Então, quando a gente pratica a respiração, mais faz esse efeito essa frase, né? Uma vez perfeita a respiração, tudo mais entra nos eixos. E toda mudança que acontecer, acontecerá através da mudança em sua respiração. Isso é muito, muito verdade. Eu acredito cada vez mais nisso. Mas o mindfulness. Opa, gente, tem alguém com fora do mute aí. O que eu quero dizer aqui rapidamente para vocês é que o mindfulness, ele é só respiração? Não. A respiração, ela é uma base e ela vai servir para muita coisa. Então, eu tomar consciência aqui da minha respiração vai mudar tudo e vocês já sentiram isso na prática, né? Só que o mindfulness, quando a gente fala de mindfulness, ele é muito mais que isso. Por isso que é simples e complexo, mas é uma forma de pensar, é uma forma de viver diferente. Então, quando a gente fala de um curso de mindfulness, é um processo que exige uma prática, exige uma autoobservação diária, exige a gente mudar o nosso modelo de pensamento e sair dos nossos condicionamentos automáticos de pensamento. Então, quando a gente fala, eu trouxe os 9 princípios aqui para apresentar para vocês, é lógico que não vai dar para a gente expandir isso, mas eu queria contar, para quem não conhece, quais são os princípios de mindfulness, para começar a dar um gostinho para vocês, assim como foi na respiração, a importância disso, da gente pensar esses princípios e como incluí-los na nossa vida. Eu trouxe bem brevemente aqui para vocês começarem a pensar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente fala aí nos princípios do mindfulness é a nossa mente de principiante. Quando eu falo uma mente de principiante, o que é isso? É a gente olhar para tudo como se fosse a primeira vez. Então, quando eu falo de mente de principiante, é aquele olhar da criança, renovado, sem vícios. Então, às vezes a gente, né, a criança tem um olhar mais inocente para as coisas e aquela curiosidade de quando está aprendendo as coisas pela primeira vez. Isso dá um estado de presença mais amplo, porque se eu estou olhando uma novidade, eu coloco mais atenção no aqui e agora, para algo que eu estou aprendendo. Por isso que é tão gostoso a gente aprender uma coisa nova, né? Porque a gente está ali presente, degustando aquilo. Com o passar do tempo, a gente deixa isso e a gente fica com o olhar viciado. E aí entra o piloto automático. Que se eu sei que eu já sei aquilo, eu já vou passando batido por aquilo que eu sei, que eu acredito que eu já sei. E eu perco esse frescor desse olhar. Então, trazer a mente de principiante é trazer esse novo olhar para tudo. Esse olhar de, nossa, deixa eu aqui olhar para isso aqui agora, deixa eu colocar atenção nisso. Isso é presença, é uma renovação do nosso olhar, o olhar da criança. Outro ponto importante é a aceitação, porque às vezes a gente fica brigando também com as coisas, né?
brigando com tudo que se apresenta, né? O nosso inconformismo, que é importante olhar o inconformismo no sentido de não aceitar tudo que vem, né? De criar coisas novas, mas às vezes a aceitação é importante a gente olhar as coisas como elas são, né? Porque às vezes a gente briga tanto com as coisas e não aceita que a gente não aceita a realidade, a gente começa a distorcer a realidade como ela é. Então, a aceitação que a gente fala no Mindfulness não é uma coisa passiva, que eu tenho que aceitar tudo e agora me acomodar com as coisas. Não, é uma aceitação ativa, em que eu não vou tolerar tudo, mas às vezes eu vou olhar sem julgamento e sem resistências aquilo que se apresenta, como é, a realidade como ela é. Porque se eu coloco o meu mapa da realidade, né, assim como a programação neurolinguística fala, né, eu estou olhando com o meu olhar, com o meu mapa, com o meu repertório. Eu não olho para a realidade em si. Eu olho para a realidade a partir de quem eu sou. Então, pensando nisso, o que é a realidade? Se eu coloco resistência em tudo, será que eu não estou sendo muito crítica, às vezes, comigo mesma? E com tudo, eu me viciei a criticar ou reclamar das coisas? Então, a aceitação é olhar para as coisas como elas realmente são e não como eu quero que as coisas sejam, né? Então, a aceitação tem a ver com isso. Quando eu expando o meu mapa da realidade, começo a olhar para as coisas sem julgamento, sem medo, sem resistência, eu também trago esse olhar mais solto. E isso, olha como isso tem conexão com a respiração, né? Eu começo a soltar mais, entregar mais, liberar espaço para o novo, né? Sem negar aquilo que é. Outra coisa é a confiança. E tem a ver com a questão do controle. Muitas vezes, os estados de ansiedade estão em pessoas que são controladoras. Então, eu queria que você observasse quando eu falo isso, né? Ah, será que você tem um padrão controlador? Gosta de controlar tudo? Quando a gente é muito controlador, a gente não confia, tem dificuldade em confiar nas coisas. E essa capacidade em confiar ou não, ela começa com a gente. Porque às vezes eu não confio em nem mim mesma. Se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar nas outras pessoas? Então, exercitar a autoconfiança, confiar em si mesmo, a gente começa a expandir isso, a gente traz segurança para nós e a gente começa a saber que a gente pode confiar nas outras pessoas. E isso é um estado muito mais ampliado, né? A gente libera muitos medos quando a gente começa a reconhecer que eu não tenho controle sobre tudo, e a gente vê, né, com a questão da nossa pandemia, a gente vê, né, quem achava que controlava alguma coisa, viu que a gente não controla absolutamente nada. E a partir disso a gente começa a estar mais no aqui e agora, porque já que eu não posso controlar, eu preciso lidar com o que está acontecendo nesse exato momento. Então eu preciso estar no estado de confiança, confiar que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E de novo, isso não é um estado pacífico, de não ação, mas é um estado de reconhecer o nosso não controle das coisas. É diferente de não fazer nada ou aceitar tudo. E simplesmente abrir mão do controle, deixar as coisas fluir e também fazer o que precisa ser feito. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Outro princípio interessante é o não apego. Então, o não apego é aquela questão da gente não ficar se apegando em algo. Porque às vezes, gente, a gente se apega, e não só a pessoas, a situações, mas às vezes a gente até se apega a situações desconfortáveis. É a nossa famosa zona de conforto, que é desconfortável, mas a gente está ali acostumado com desconforto, né? Então tá ali, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga que ela falou assim: ah, eu tô na merda, mas tá quentinho, né? Tá aqui, tô quentinha aqui, me acostumei. Olha só que coisa, né? Por mais doido que isso possa parecer, às vezes a gente se acomoda
e se acostuma com as situações desconfortáveis. Então, desapegar significa deixar ir, deixar fluir, deixar as situações, né? Não se apegar nem umas coisas que são muito boas, nem as coisas que são muito ruins. Às vezes a gente se apega às duas coisas. E quando a gente se apega, falando da respiração, a gente tem dificuldade de soltar, de largar. E aí, gente, a gente é acumulador. Se eu me apego, eu acumulo coisas. Quando eu acumulo coisas, inclusive na respiração, eu não dou espaço para o novo. Eu não renovo as minhas energias. Então, desapegar, deixar ir, deixar fluir é dar movimento. Quando eu dou movimento, eu entro no fluxo da vida. Respiração é um fluxo de vida, é movimento. Então, quanto mais movimento eu colocar nesse ciclo, mais vida eu estou trazendo, mais movimento para a minha vida eu estou trazendo. E isso parte do deixar ir, deixar fluir, deixar com que essa respiração aconteça naturalmente. Outra coisa que é muito legal é o não esforço. Então, os momentos dessa ausência de esforço abre espaço para criatividade, novas ideias. Então, o nosso famoso ócio criativo, já ouviram falar do ócio criativo? Então, muitas vezes a gente acredita que precisa de muito esforço para fazer as coisas, precisa estar ocupado o tempo todo, precisa estar fazendo alguma coisa, eu não posso ficar parada. E isso, gente, isso gera estresse também. Isso, fazer sempre alguma coisa, a gente precisa de momentos de não fazer nada e momentos de menos esforço, ócio criativo. Isso dá espaço para novas ideias, novos insights. Por isso que às vezes as pessoas têm novas ideias naqueles momentos, né? Tá lá no chuveiro, aí vem um insight. Por quê? Porque relaxou, porque tá ali pensando, não tá pensando na situação. Então, às vezes a gente está muito focado num problema nosso, numa situação específica, não vê nenhuma solução. É como se uma nuvem fechasse e a gente não consegue ver saída, porque a gente está ali se esforçando para ver uma solução e não vê. E quando a gente relaxa isso, deixa aí, dá uma volta, né? Respira um pouco, deixa as coisas se assentarem, de repente vem uma ideia, vem um insight. É essa questão do não esforço. Então, às vezes a gente tem uma crença de que as coisas são difíceis, tudo precisa ser árduo, é uma luta, né? Isso às vezes a gente aprende na nossa cultura, com os nossos pais, com os nossos avós, que para dar certo precisa de muito esforço, é muita luta, muita. E isso a gente carrega essa crença de muito esforço, e isso reflete também no nosso padrão, reflete no estresse, na ansiedade e reflete na nossa respiração. Então, não esforço é fluidez, é deixar ir, é soltar. Isso faz parte do processo também, está ligado nos princípios do Mindfulness. Outra coisa é a nossa famosa paciência, né? Quem que será que tem paciência aqui ou falta de? Como é que você tem paciência ou perde a paciência? Que situações que você costuma perder a paciência? O que você ganha sendo paciente? Então, a paciência trata em se reconhecer as coisas que não podem ser apressadas ou controladas, que seguem o próprio ritmo. Então, ter paciência é olhar para o ritmo da natureza, como as coisas acontecem no ritmo natural, né? Por exemplo, se eu planto lá eu faço uma plantação e eu fico ali, cresce logo, vai. Se eu ficar forçando a barra para a planta crescer, ela vai crescer mais rápido? Não adianta eu forçar a barra, não vai mudar. Então, tem coisas que têm o próprio ritmo. Então, olhar para essa sabedoria, que a sabedoria da natureza nos ajuda a entender aqui esse processo também. Outra coisa, que esse é muito, muito desafiador, que é o não julgamento. O não julgamento, ele é extremamente desafiador, por quê? Porque a gente aprendeu desde sempre a julgar. Quando a gente vê, eu olho para a cara de alguém, eu já julguei.
se a pessoa, se ela é legal, se ela é chata, eu nem conheço, mas eu já olhei, já veio automaticamente um pensamento. Se eu já achei que a pessoa, se eu já associei com alguém que é legal, que é chato, se é, como é que vai ser, eu já pré-julguei. Então, a nossa mente, ela julga o tempo todo. Isso é automático. A gente já tende a saber se, eu gosto, não gosto, isso é bom, isso é mal, né? Isso é um partido A, o partido C. E são as questões das polaridades. Ou é de um lado, ou é do outro. Como é que é isso? E isso interfere. Até a nossa sociedade interfere aí no nosso julgamento. Porque a gente quer pertencer a um grupo. E esse senso de pertencer a um grupo faz com que a gente, às vezes, julgue. Porque a gente faz parte, a gente quer se sentir parte de determinado grupo. Então, a gente já toma julgamentos daquele grupo automaticamente. Então, não julgar aqui é um novo olhar também, é adotar uma postura imparcial diante das questões que se apresentam. É desconfiar daquela ideia inicial que vem. Será que é isso mesmo? Né? Então, por que será que eu já não vou com a cara daquela pessoa? Deixa eu conhecer um pouco mais. Deixa eu ouvir mais sobre essa ideia. Deixa eu entender mais a respeito disso. Então, antes de eu falar que eu não consigo meditar, deixa eu prestar atenção na respiração. Antes de já falar que eu não sirvo para isso. Deixa eu me permitir aqui um novo. Então, o não julgamento também trata desse olhar de eu desconfiar daquilo que já vem logo no início. E me abrir para novas possibilidades, infinitas possibilidades que podem se apresentar aqui. E aí, quero lançar, aproveitando aqui, né? Eu sei que quem está na Pluri adora um desafio, então eu vou deixar um desafio para vocês aqui. 21 dias sem julgar e sem reclamar. Será que a gente dá conta de fazer isso? Então, esse julgamento, o hábito de julgar e reclamar, é muito comum. A gente faz isso o tempo todo e a gente não se dá conta. Né? Então, no trabalho, em casa. Então, a minha sugestão aqui para vocês, quem topar fazer esse desafio, a gente vai escolher uma pulseirinha, um elástico de cabelo, alguma coisa que dê para a gente mudar aí de pulso, que a gente consiga colocar e tirar. A gente vai colocar em um dos braços e aí percebeu, se deu conta, né? Tomou consciência que está julgando, reclamando, falando mal de você mesmo ou de outras pessoas, você vai mudar esse elástico de braço e vai começar essa contagem de novo. Então, percebeu? Puxa, julguei, reclamei. Muda o elástico de braço, começa a contar tudo de novo. A ideia é ficar 21 dias o elástico num braço só aqui, sem mudar. Será que a gente consegue fazer isso? Então, desafio lançado. Vamos colocar na prática esses conceitos aí e ver o que acontece, experimentar. Né? E não vai julgar o julgamento, vai falar assim, não, já nem vou começar, que eu não, experimenta. Então, não se julgue, né? E nem não se julgue por julgar. Experimente novas estratégias, novas possibilidades e veja o que acontece. Outro conceito, princípio do mindfulness, muito legal, é a generosidade. Então, quando a gente fala de generosidade aqui para o mindfulness, eu falo de oferecer a nossa presença a alguém. E olha como isso é rico. Às vezes a gente está com a pessoa e não está. Olha só. Se a gente vê isso em casa, isso fica evidente, né? A gente está ali do lado da pessoa e está ali no celular, né? No Instagram, está em todo lugar, menos ali. Só o corpo está presente. Mas a gente está com a cabeça em outro lugar e as redes sociais fazem muito isso com a gente. A gente se desconecta e não presta atenção no que está acontecendo ali, né? Ali, naquele momento, com as pessoas próximas. Então, generosidade aqui, a gente está falando de atenção, colocar nossa atenção e oferecer a nossa presença real, plena, a outra pessoa. Deixar um pouco as tarefas de lado e naquele momento. Então, isso se aplica muito ali das nossas relações mais próximas, com o nosso filho, filha, com as nossas pessoas amadas, lá
nossos parceiros, né? Com o marido, com a esposa, com os pais, com quem a gente convive. E percebe aí como é que está a sua presença, sua conexão. Você está realmente nesse momento interagindo de forma presente com as pessoas? Então, estar presente também é um ato de generosidade. E isso é um estado. Então, colocar esse estado na sua vida é o que vai trazer também mais felicidade. E por último, e mais lindo, é a questão da gratidão, né? Que tanto se fala hoje, é tão fundamental a gratidão. A gente agradecer as situações que se apresentam na nossa vida, sejam elas desafiadoras, sejam elas prazerosas, agradecer por viver, porque, né, nessas questões em tempos de medo, em tempos de incerteza, agradecer por estar viva, agradecer por poder respirar, agradecer esse sistema em funcionamento, que a gente esquece os nossos órgãos, a gente poder aqui se expressar, poder ouvir, né, agradecer tudo que acontece, mesmo as situações desafiadoras, quais são os aprendizados que a gente tem? Então, entrar nesse estado de gratidão, isso também é um estado de presença, poder reconhecer, né, de tudo que acontece, todas as situações, todos os aprendizados. Então, agradecer pela vida, essa é algo tão importante. E quando a gente tem ameaça, a gente sente que a nossa vida está ameaçada de alguma forma, é mais nesses momentos em que vem essa nossa capacidade aí de agradecer e reconhecer a vida que a gente tem. Então, o risco, né, da morte faz com que a gente lembre a vida. E, opa, deixa eu viver aqui, porque a gente tem um intervalo, né? A gente sabe, entre o nosso nascimento e a nossa morte, a gente tem esse intervalo aqui que a gente não sabe quanto tempo, ninguém sabe quanto tempo vai durar esse intervalo, uns mais, outros menos, mas a gente não tem a menor noção de quanto tempo esse intervalo dura. Então, enquanto a gente estiver aqui, nesse momento, a gente pode reconhecer aquilo que tem, qual é a vida, né, que a gente vem levando, qual é a qualidade da nossa vida. E a qualidade dessa vida passa pela presença. Quanto mais presente a gente tiver, mais a gente consegue reconhecer as situações para a gente se sentir grato e mais felicidade a gente tem. Então, só para ser feliz, vamos agradecer, né? Vou deixar algumas práticas, então aqui nessa apresentação tem algumas práticas e quero destacar que essas práticas, tem muitas que eu separei do meu box aqui, que é esse box aqui, que é o Mindfulness, que são exercícios para atenção plena. Então, aqui, cada cartinha, são 100 cartinhas, cada cartinha tem uma prática. Eu separei algumas aqui e que podem nos ajudar aí nessa questão da ansiedade. Então, por exemplo, quando a gente faz várias atividades de uma vez, a gente acha que está sendo produtivo, eu vou fazer o dia render, vou fazer, né, vou produzir muito aqui, então vou fazer várias coisas de uma vez só. As mulheres, principalmente, têm esse hábito, né? A gente parece que é um povo que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso, às vezes, é um vício, né? De estar sempre fazendo algo e a gente acha que está sendo mais produtiva, mas não. Quando a gente faz várias tarefas ao mesmo tempo, a gente pode perder até 40% da nossa produtividade. E, além disso, a gente pode estressar sem perceber, achando que está abafando e não tá só se estressando. Então, a melhor coisa a gente fazer é reduzir e fazer uma atividade por vez, concluir, seguir a outra, e assim vai. Não consigo, eu tenho que fazer umas 2, 3 coisas. Consegue, vai reduzindo isso aos poucos, né? A gente não vai passar de um estado super acelerado e mega ansioso para um estado zen budista. E esse é o grande questão, acho que é o grande erro do início dos processos aí com o mindfulness, com a meditação. A gente não dá para fazer um salto de um estado para o outro.
A gente precisa descendo degraus. Então, se eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, experimenta fazer 8. Né? Depois vai reduzindo, não precisa fazer uma mudança drástica. Né? A mesma coisa aqui da respiração. Vamos colocar um minuto, uma respiração, a gente faz uma série. E vai incluindo isso aos poucos. Não vai querer correr a maratona sem nunca ter andado nem no quarteirão. É treino. Assim como na academia, a gente vai fazendo isso e incluindo esse hábito no nosso dia a dia. Outra coisa muito legal é a gente colocar as preocupações no papel. Né? Então, a gente não vai aqui... às vezes a gente está com muita coisa na cabeça e tem o medo de esquecer, e isso gera mais ansiedade. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar essas preocupações todas no papel. E com isso a gente vai ficar mais tranquilo e conseguir organizar isso melhor. Então, isso é uma boa prática que a gente pode fazer também para reduzir a ansiedade. Eu espero muito mesmo que tenha dado um gostinho de quero mais e para que vocês realmente incluam as práticas da atenção plena no dia a dia de vocês. Vejam como isso vai fazer diferença na vida, porque a respiração é a vida e o mindfulness também. E quero indicar livros também, então, né, sempre que vocês pedem, aí alguns já pediram recomendações de livros. Esses livros, muitos deles eu uso no meu curso como referência. Então, Atenção Plena, do Mark Williams, ele é ótimo e ele é uma base daquele programa de Mindfulness em 8 semanas. Eu uso ele dentro no meu curso, tem muito conteúdo dele. E os meus boxes estão aqui, o Boxes de Mindfulness, de minha autoria, e o Brincando de Mindfulness. Quem quiser acessar mais sobre eles e adquirir, está lá nesse site aqui do meu site, torosdh.com.br/publicações, sem cedilha. Lá vocês podem olhar mais os meus boxes, tem vários boxes criados, que são ferramentas gamificadas para acessar o conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês tenham desfrutado aí desse conteúdo, espero que vocês estejam mais presentes, mais plenos aí para lidar aí com as coisas que estão acontecendo, com as incertezas, com os medos que pega todos nós nesse momento. E acho que a questão aí não é a gente não sair do centro e não sentir medo, porque as emoções elas estão aí fazem parte de nós e a gente não precisa excluir, negar nada e se integrar, né? E trazer a presença, voltar para o eixo. É isso que as práticas nos ajudam, a gente retornar ao nosso centro, ao nosso equilíbrio. Essa aqui foi a facilitação gráfica, né, que eu fiz agora. Então, partimos desse centro aqui e começamos aqui com essa pergunta que a Paty fez. E foi se desenrolando até aquelas perguntas que ela fez num questionário, né, ali online. E depois aqui em cima ela começou a falar sobre o mindfulness, sobre a depressão, burnout, né? E aqui sobre os caminhos da respiração, né? Que eu fui anotando as principais falas dela. E aqui no fim os 9 princípios. E algumas frases-chave que ela foi dizendo, e o resultado final foi esse. E depois vai para o PDF para vocês. A Paty também vai ter acesso a esse conteúdo e e é isso. Obrigada por mais um dia aqui, é sempre uma energia incrível e obrigada, Paty, também pela oportunidade. Me sinto honrada em poder registrar o teu conteúdo, que é tão valioso, assim, tão importante também. Então, para mim é uma honra estar aqui. Adoro. Obrigada, Lidinha. Meu Deus, a gente que agradece, que loucura que é isso, assim, gente. Olha que universo maravilhoso a pluriversidade, é esse ambiente de colaboração, esse ambiente de entrega, esse ambiente de confiança, esse ambiente de gratidão. Tem um monte de princípio do Mindfulness que está funcionando bem aqui. Muito show!